Meu nome é Felipe Vilela. Hoje a gente veio falar sobre como a gente pode garantir, né, a produção sustentável de alimentos e de commodities agrícolas no mundo em forma que preserve a natureza e os ecossistemas planetários, né, para a gente conseguir reverter esse cenário climático e ter um futuro próspero para as próximas gerações. Eu achei essa conversa excelente, foi super incrível poder a gente trocar junto com o Celso, trocar informações sobre como a gente pode aprender cada vez mais sobre práticas de agrícolas que tenham como princípio a questão de aumento de biodiversidade, sequestro de carbono, como a gente pode engajar diferentes atores, atores de indústrias diferentes para movê-los nessa direção mais sustentável. E eu acho que foi fundamental essa nossa troca de hoje para a gente aprender mais um com o outro e criar um senso de desafio, né, muito grande, mas de esperança para a gente caminhar nessa jornada regenerativa juntos. Então, eu agradeço muito, Celso, por conhecê-lo e a gente trocar cada vez mais e muito animado pelas próximas oportunidades aí. Oi, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Quem Somos Nós, que é o nosso Slow Talk semanal de divulgação de conhecimento. Se você gosta mesmo do Quem Somos Nós, vai lá no quemsomosnós.com.br e você pode ver todas as conversas que a gente já fez nesses 8 anos de programa. Ou então você vai direto lá nas plataformas, no YouTube, no SoundCloud e no Spotify. Hoje, nós estamos continuando a série que a gente chama de Como Alimentar o Mundo Sem Destruir o Planeta, mas que eu acho que tem um nome mais legal que a gente deu depois, que é Alimentação Sem Destruição. Nós vamos falar sobre agricultura regenerativa e agrofloresta, com o fundador da Renature, com sede na Holanda, formado em engenharia de produção pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em agroecologia e agricultura sustentável pela Universidade Federal de Viçosa e ciências aplicadas International Food and Agribusiness pela Haas University of Applied Science e foi nomeado Under 30 pela Forbes em 2020. Felipe Vilela. Quem é você? Eu sou o Felipe Vilela, gaúcho, metade São Paulista, e sou fundador da Renature, que é uma organização fundada na Holanda, mas com um pé muito forte no Brasil, que a gente trabalha para a regeneração da natureza através da produção regenerativa agrícola, né, para a gente conseguir preservar os nossos ecossistemas através da produção de alimentos. Tá. Vamos lá. Primeiro me conta por que é que você se interessou por isso, né? Quer dizer, primeiro, por que você foi depois para a Holanda para fazer isso e não no Brasil? Você está na Holanda, né? Então, obrigado. O seu fuso horário está bem diferente do nosso. Então, primeiro, por que você se interessou? Segundo, por que na Holanda e não aqui? Maravilha, Celso. Então, né, eu desde pequeno fui criado em fazenda, parte da minha família já tem produção de citros orgânico em larga escala no interior de São Paulo, em Limeira, e eu sempre fui apegado à agricultura de inclusão à natureza. E quando eu era bem jovem, eu fui com um amigo meu de carro até a Amazônia para a gente explorar as riquezas da biodiversidade brasileira. Chegando na Amazônia, a gente se deparou com a quantidade de desmatamento por conta da pecuária, produção de soja e madeireiros, e isso me impactou muito a minha vida, pensando em como a gente, né, por que a gente está destruindo tanto a natureza para a produção de grandes commodities agrícolas,
se tem uma maneira mais inteligente da gente incluir a natureza e a floresta dentro da produção agrícola, né? Então, eu fui atrás de produtores, cientistas que estão trabalhando com agricultura regenerativa, com agrofloresta, com essas práticas mais sustentáveis agrícolas, e vi que tinha muito conhecimento e embasamento científico, mas comecei a me questionar por que isso não é mainstream ainda, por que as corporações e o governo não estão aplicando essas práticas, né? Então, foi aí que eu despertou meu interesse sobre esse tema para me aprofundar cada vez mais. Então, eu estou nesse meio há 10 anos e foi aí que eu vi que no Brasil essa agenda ainda estava muito atrás. E eu queria ir nos passos mais longos. E foi por isso que eu encontrei a Holanda como um centro de uma rede muito forte de investidores, empresas e pessoas querendo empurrar essa agenda cada vez mais rápido. Então, eu fui para a Holanda 6 anos atrás e vi a oportunidade de me conectar com pessoas chaves para acelerar essa agenda de agricultura regenerativa, que a gente chama, né, de agrofloresta. E foi aí que eu fundei a Renature há 4 anos atrás, que eu conheci meu sócio fundador, o holandês, o Marco de Boer, e a gente criou a Renature com essa premissa de que a gente quer regenerar 100 milhões de hectares e apoiar 10 milhões de agricultores na transição para práticas regenerativas até 2030, né? Então, foi por esse motivo que eu acabei indo para a Holanda, para a gente conseguir acessar recursos que, às vezes, no Brasil, muitas empresas ainda não entendem o estado emergencial que a gente está para financiar projetos de sustentabilidade, né? Infelizmente, você tem razão. Qual que é a tua formação? A tua formação para a agricultura também, ou também veio dessa iluminação que você teve na Amazônia e daí você resolveu estudar isso? A minha formação vem de agricultura sustentável, né? Eu cheguei a fazer engenharia de produção antes de fazer agricultura, mas depois que vi os impactos da agricultura no meio ambiente, eu resolvi sair da engenharia de produção e ir para estudo de agronomia, só que voltada para a sustentabilidade, né? Então, mais ou menos esse o meu... Já estava por aí, você já estava olhando, né, esse assunto. Então, a Renature, ela é patrocinada por empresas, é isso? Ou por governos? Ou como é esse modelo? Só para eu entender, e você está focado no Brasil ou no mundo inteiro? A Renature fica sediada na Holanda, Celso, e as principais atividades da Renature, projetos, estão no sul do globo, e aí principalmente na América Latina, África e Sul da Ásia. Então, a gente tem muitos projetos, principalmente no Brasil, na Indonésia e em alguns países da África, por conta da gente ter dado prioridade em países mais vulneráveis às mudanças climáticas, e que são os maiores produtores, os maiores commodities agrícolas que têm impacto no desmatamento e na degradação do solo, né? Então, o que acontece? A Renature tem uma fundação, que é uma ONG, que recebe recursos de filantropia, recursos da Fundo Perdido e de governo para apoiar produtores na transição de suas práticas agrícolas. E a gente tem a Renature empresa, que é com lucro, né? Que tem como premissa a gente prestar serviços de consultoria para grandes marcas corporativas, como a Nespresso, como a Danone, como a Unilever, dentro da cadeia de suprimento delas, apoiá-los nessa transição com os fornecedores deles, né, para práticas mais sustentáveis, né? Entendi. Boa, e é uma boa ideia mesmo. É uma boa ideia fazer isso, porque as empresas precisam dessa ajuda. Então, vamos lá, vamos pegar, não hipotético, porque vocês têm bastante experiência, o Brasil, vamos pegar o Brasil como exemplo. O Brasil está muito vulnerável. Caso o clima mude mesmo para onde, há pouco tempo atrás, né, o pessoal da ONU soltou esse último relatório e ele é assustador, mas caso o clima mude mesmo desta maneira que está se prevendo, e parece que vai assim, se a gente não fizer nada muito radical, o Brasil vai ser um país extremamente afetado, principalmente o Sudeste. E onde hoje é a soja, onde hoje é o milho, vai virar um lugar talvez impossível, né, de agricultura, ou muito difícil de agricultura. Então, o que hoje é o celeiro do mundo
está com um problema que talvez não venha a ser mais, né? Então, isso até comentando numa outra conversa dessa, assim, nós devíamos ser o primeiro, né, a tentar defender isso aí, porque nós vamos ser um dos primeiros a ser prejudicados. Mas como é que você chega? Você chega num lugar, por exemplo, na Amazônia, que não é exatamente esse mesmo lugar, mas você chega num lugar que está degradado, e aí? Como é que funciona esse teu processo? E essa questão da produtividade que a gente estava falando antes da gente começar a gravar, que todo mundo fala, legal, bacana, esse negócio de natureza e tal, mas não vai conseguir produzir suficiente. Conta um pouquinho esse processo todo. Perfeito, Celso, maravilha, né? Exatamente, hoje no Brasil, só para você ter uma ideia, a gente tem 130 milhões de hectares já degradados, né, solos que recebiam essas práticas convencionais agrícolas, principalmente pecuária, de baixíssima produtividade, né, sem nenhuma cobertura vegetal, né, e o pasto e o gado ele fica, né, concentrado num espaço só, e ele acaba, né, ele acaba degradando esse ecossistema, fazendo por conta da compactação e não ter esses diferentes piquetes para poder fazer essa rotação, né, de área, né? Então, pecuária é um grande contribuinte, como outros grãos também, né? Então, principalmente soja e milho, né? Então, hoje no Brasil tem muita degradação por conta por conta das práticas, né, convencionais e de monocultivo. Então, o que a gente, né, o que a gente faz para regenerar essas paisagens e torná-las produtivas, né? A gente cria todo um trabalho, a gente faz um trabalho coparticipativo com os produtores, com as famílias rurais que vivem nesses ecossistemas, né? E a gente mapeia todo o contexto socioambiental daquela paisagem. Então, a gente olha para quais são as espécies nativas da região, qual é o contexto social em que o agricultor está inserido, né? Se ele tem segurança alimentar, se tem questões de empoderamento da mulher também que a gente pode mitigar. E a gente olha também os dados econômicos para ver se tem mercado para comercialização dos produtos que vão ser desenhados no sistema regenerativo, né? Então, pegando essas informações iniciais, né, preliminares, a gente consegue desenhar o sistema agroflorestal para regenerar essa área degradada. Então, a gente vai pensar num consórcio de espécies que vão criar uma resiliência climática naquela propriedade, né? Então, a gente usa por exemplo, árvores nos entornos da produção para servir como né, uma barreira para vento, que às vezes que faz com que impacta muito a lavoura. E a gente usa também as árvores no desenho do sistema com principal cultura-chave. Então, dependendo da região, né, em Minas, por exemplo, a gente trabalha com café, no sul da Bahia com cacau, na região de Mato Grosso com algodão, com soja, enfim. Então, varia bastante a necessidade de cultura que a gente for inserir. E aí a gente faz a implementação do projeto junto com os produtores, né, acompanhando todo um trabalho de monitoramento, né? Então, tem um marco zero que a gente consegue rastrear e monitorar os impactos a nível de carbono que está sendo sequestrado e emitido, a nível de saúde do solo, né, a valor nutricional do solo, aumento de biodiversidade, aumento de renda vitalícia do produtor. E aí esses dados a gente vai compilando para conseguir dar acessibilidade para os consumidores finais sobre os impactos que estão sendo feitos lá na ponta com os produtores, né? Então, é um trabalho, às vezes, direto com o produtor. Pequeno produtor, é isso? É pequeno produtor que você está falando ou são grandes produtores? Então, hoje o nosso trabalho, a gente trabalha mais com pequenos produtores. Eu diria que 70% do nosso portfólio é com pequenos produtores, mas a gente também trabalha com grandes. Então, varia por cultura, né? Quando você fala, por exemplo, de um trabalho de café na África, vai ser com pequenos produtores, mas café no Brasil vai ser com grandes produtores ali no Cerrado Mineiro, né? Então, varia por projeto o tamanho do produtor que a gente trabalha com qual cultura, né? Como modelo, você acha? Tem gente que diz o seguinte, que o modelo tem que migrar dos grandes produtores para os pequenos produtores e etc. Tem gente que defende isso, né? Que deveria ter mais pequenos produtores, mais próximos dos centros consumidores e etc, etc. Acho que você deve saber 10 vezes melhor que eu isso.
como é que você vê isso, né? Quer dizer, você acha que é mais viável fazer dessa maneira? Nós vamos conseguir ter alimento suficiente para todo mundo se fizer assim? Não vamos? Ou os grandes produtores têm que se envolver também? Como é que você olha isso? Perfeito, Celso. Eu acho que os dois perfis de produtores, tanto os pequenos quanto os grandes, devem se encaixar a essa mudança de paradigma para uma agricultura mais resiliente, mais regenerativa, né? Eu defendo muito a bandeira de que a gente deve sair dessa ideia de grandíssima escala, enfim, de produção altamente mecanizada, porque isso dificulta muito a diversificação de cultura e o impacto em serviços ambientais, como como aumento de estoque de carbono no solo. Então, assim, eu defenderia muito essa bandeira, mas o que a gente vê hoje, né? A agricultura hoje no Brasil, ela contribui com 25 a 30% do PIB brasileiro, e isso vem muito por conta da agricultura de grande escala que fornece, né, os commodities para principalmente China e Estados Unidos. Então, assim, ela não vai parar a agricultura de larga escala. Então, ela também deve fazer parte dessa mudança, e para ela fazer parte dessa mudança, a gente deve incluí-los nessa equação, né, nessa transição para práticas mais sustentáveis. Por isso que financiamento rural é necessário para apoiá-los na transição, subsídio, e também novas máquinas que estejam adaptadas a respeitar os princípios da natureza, né? Então, em vez de usar uma máquina que vai lá e vai arar o solo e vai compactar o solo, vai tirar muitos nutrientes do solo, você cria uma máquina que ela não interfere tanto na saúde do solo. Existe isso? Existem essas máquinas hoje? Existe, mas muito pouco, viu, Celso? A gente está precisando de muito mais inovação na tecnologia e mecanização para viabilizar a agrofloresta e a agricultura regenerativa em larga escala, sabe? É muito importante esse passo para tornar escalável. Porque quando você fala, né, dessa agricultura, agrofloresta, onde você mistura, né, culturas com floresta, não é isso? Mais ou menos isso, é um jeito meio simples de fazer, de falar, mas é um pouco isso, né? Quer dizer, a gente tem banana, depois tem umas árvores, depois tem, sei lá, laranja, depois é mais ou menos assim, não é isso? Resumindo. Exatamente, Celso. Eu acho que agrofloresta é o desenho de uma área agrícola utilizando árvores. Muitos produtores de grande escala no Brasil, eles não querem nem imaginar que vai entrar uma árvore no meio da produção deles. Então, por isso que a gente foca bastante em práticas de agricultura regenerativa, porque a agricultura regenerativa ela é como se fosse um guarda-chuva de diferentes práticas, que é mais um termo geral para conseguir cada vez mais estimular a regeneração do solo, né? Então, você aumentar o valor nutricional do solo, né? A biologia do solo, e você também ter um potencial de sequestro de carbono mais efetivo do que a agricultura convencional. Então, esses são os principais grandes pilares, assim, vamos dizer assim, e a agrofloresta está dentro desse guarda-chuva, que é uma prática que, além de você fazer isso da regenerativo, você inclui árvores. A gente faz um trabalho com muitos cafeicultores de grande escala em Minas Gerais, que quando você fala de agrofloresta, eles se arrepiam e falam, não, a gente não quer fazer isso porque ele não quer árvores no meio do cafezal. Agora, se você vai lá e fala, vamos trabalhar com um café regenerativo, ele vai entendendo que você plantando um capim na entrelinha entre o cafezal, aí depois você plantando um abacate, enfim, aos poucos, essa diversificação vai fazendo sentido para o produtor, porque ele vai diminuir o custo de uso de químico, né? Porque ele vai depender menos de fertilizante químico e ele vai ver que essas plantas e essas árvores estão provendo o suficiente de nutriente para o solo, e ele vai também aumentar a renda dele por conta dessa diversificação de culturas, né? Então, ele vai ter renda também do abacate e também, talvez, de um mogno africano com uma madeira que pode fornecer uma outra empresa, né? Então, ele entende que é importante por conta também da viabilidade financeira, né? Porque se não for economicamente viável para o produtor, ele não vai querer investir nisso. Se não for pelo bolso, não vai mudar, né? Acho que não faz... Por que a pessoa vai abrir mão? Tá legal, você pode falar, não, pelo planeta, pelo futuro, mas é um pouco complicado esse discurso, né? Acho que tem que ser pelo bolso.
O agrotóxico também o cara diminui, não é isso? Porque existe uma variedade grande uma variedade maior de plantas, não é isso? Portanto, ele não precisa o ataque, né? É muito mais nas Exato. monoculturas, não é isso? Então, Exatamente, Celso. ele gasta menos, né, no final, é isso? Mas você consegue provar isso, assim, matematicamente? Ó, quanto você gasta nesse hectare aqui? Ó, agora nós vamos fazer isso, agora você gastou 15% menos, sei lá, X. Exatamente, Celso. A gente consegue provar a diminuição de custo desses insumos agrícolas, né, os defensivos químicos, por conta desse monitoramento que a gente faz, né, para entender o quanto que tá realmente impactando na viabilidade financeira do produtor. Então, ao incluir capim, uma espécie de capim, né, no sistema dele, ou uma árvore, ele vai vendo que esse custo de fertilizante, né, de pesticida, por exemplo, né, então você cria um habitat mais favorável para trazer os inimigos naturais, né, em vez de combater as pragas e doenças sempre com os químicos. Então, ele vai vendo que ele não precisa mais ter esse tipo de custo que ele tinha antes, sempre combatendo algo que a natureza sempre vai vir. Né? A natureza ela é tão inteligente que ela sempre aparece para mostrar soluções para os agricultores, né? E alguns agricultores escutam ela, a natureza, mas muitos deles ainda evitam escutar ela e compram esse pacote tecnológico que é vendido desde a Segunda Guerra Mundial com a Revolução Verde, né? É isso mesmo. Agora, conversando com o Maurício, que foi presidente da Embrapa no Brasil, ele fala, eu fui uma das pessoas que apoiei a Revolução Verde, que abriu o Cerrado, etc., porque a gente tinha uma questão no Brasil de segurança alimentar. O Brasil era totalmente inseguro do ponto de vista alimentar. Ele falou, eu não me arrependo de ter feito, mas agora eu não faria. Né? Mas eu estou resumindo a conversa dele. Assim, ou seja, para aquele momento era o que deveria fazer. Hoje ele defende uma coisa muito parecida com a sua. Né? Assim, então, mas ele falou, naquele momento, e talvez tenha sido isso, a gente está passando por momentos, o problema é que o tempo pode estar acabando, né? Mas naquele momento parece que era importante para ter segurança alimentar no país. Hoje nós já temos segurança alimentar, etc., e agora ele defende uma coisa bem parecida com o que você defende. Então, talvez sejam graus de consciência, né? Vamos chamar assim? Exatamente. Celso, eu acho que é isso. Assim, eu acho que né, o que a gente fez lá atrás, né, depois da Segunda Guerra Mundial com a Revolução Verde, foi super importante criar essas tecnologias, né, com os defensivos para garantir a segurança alimentar mundial, né? Então, né, foi algo necessário lá atrás, mas com a nossa evolução e com o avanço científico, né, para coleta de dados, para entender melhor os processos que a natureza ela provê para nós, a gente foi vendo que tem outras maneiras da gente fazer o manejo de solo, a gente, né, ter um impacto no ciclo de água, na questão do aumento da biodiversidade. E então, assim, olhando a natureza, você vai aprendendo muita coisa e a ciência, felizmente, né, ultimamente conseguiu provar cada vez mais isso, né? Então, tanto que a agricultura regenerativa, a agrofloresta não é só mais algo que era considerado hippie, holístico há 5 ou 10 anos atrás, mas é algo que está virando um statement, né? Tipo de grandes corporações, como PepsiCo, Danone. Então, assim, elas estão realmente querendo fazer a transição e não é só uma campanha de marketing, né? Eu tive até terça-feira um call com o CEO da Nespresso, que ele falou assim, Felipe, a gente quer mudar todas as nossas práticas de café para a regenerativa agrofloresta, e a gente precisa de apoio para isso, sabe? A gente realmente não sabe como, né? E a gente quer poder fazer parte dessa mudança e vai ser muito importante a gente aprender sobre como realmente fazer essa transição na prática. Então, assim, tem um interesse muito grande corporativo, né? E eu acho que governamental muito pouco ainda, mas que eu vejo que muito bons olhos e positivo em relação a que a gente consegue reverter esse cenário climático aí com a agricultura. Eu acho que com a mudança da consciência, então, de quem consome, porque é isso que está fazendo, está movimentando as empresas, tá certo? Medo
Medo de perder consumidor, né? Porque quantos anos você tem, Felipe? Desculpa. 28. Então, a tua geração é uma geração que não só você, tem muita gente que exige que as coisas sejam feitas de outra maneira, que prefere comprar, né, produtos que sejam feitos de outra maneira, de uma maneira mais respeitosa, tanto do ponto de vista social como ambiental, né? Então, de novo, é um grau de consciência que vamos chamar que a humanidade está atingindo, falando assim, bom, ok, né? Algumas necessidades básicas, infelizmente no Brasil a gente ainda não passou desse momento da necessidade básica, mas em alguns lugares já. Então agora começa a se pensar em outras coisas, né? Exato. Que é essa pressão do consumidor, especialmente na Europa, né? Eu acho que a Europa está liderando, né, esse tipo de movimento. Essa pressão do consumidor está fazendo com que as marcas falem: epa, peraí, se eu continuar fazendo errado, eu vou perder gente, vou perder dinheiro e eu vou perder marca. Então, deixa eu fazer certo. É assim que está acontecendo, né? Exatamente, exatamente. Ainda mais, Celso, que a gente tem hoje tecnologias, né, como imagem de satélite, sensoramento remoto, que consegue trazer transparência e rastreabilidade de todos os commodities, produtos que fornecem essas marcas, né? Então, as marcas que não tiverem compromisso de rastreabilidade dentro da cadeia de fornecimento delas, ela vai estar em risco toda a reputação dela, né, futura, né? Então, tem marcas, por exemplo, da indústria da moda que tem várias iniciativas de sustentabilidade que é, sei lá, plantar árvores na Amazônia, né? Parece algo incrível para quem escuta, né? Tipo, que legal, uma campanha de plantar árvores na Amazônia. Mas aí você vai perguntar para ela de onde que vem o algodão, de onde que vem a borracha que vocês montam seus produtos. Eles não têm ideia de onde vem, sabe? Então, eu acho que tem um trabalho muito importante para ser feito dentro da cadeia de fornecimento dessas marcas, para elas terem um compromisso real com a mudança e não somente, né, uma campanha ESG, uma campanha de sustentabilidade que o impacto esteja fora da cadeia delas. Greenwash, né? Exato. Então, mas eu quero voltar numa coisa. É mais barato, ou seja, é mais rentável fazer uma agricultura regenerativa, mas as pessoas resistem em mudar. De uma maneira geral, o que eu digo são os proprietários, agricultores, etc. Por quê? Então, Celso, no início vai ter um custo mais elevado, tá? Essa é a Então, questão. o investimento no início é maior, né? Mas a longo prazo você vai pagando esse custo, e aí lá na frente, dependendo de qual cultura, porque tem várias, né, várias coisas, vários fatores que vão mudar essa, Influenciar, né? né? Então, sei lá, você vai falar de espécies anuais, você vai ter uma resposta em 1 a 3 anos. Mas você vai falar de espécies como o óleo de dendê ou uma madeira, você vai ter que esperar 7 a 10 anos para ver o resultado. Então, assim, mas tem muitos produtores que eles pensam muito a curto prazo e ele pensar nesse custo que ele vai ter inicial limita ele de querer terem esse interesse e apetite nessa transição. Então, por isso que o nosso papel também tem sido muito em ir atrás de investidores, bancos e financiadores para viabilizar essa transição no início, né, do processo. Ele gasta quanto a mais? É assustador, é isso? O cara fala, nem pensar, não vale a pena, é isso? Não, pior que não é tanto a mais, assim, eu diria que é 30% a mais, assim, o que é Por quê? relativamente Mas bastante. por quê? Por que ele gasta a mais? Onde está esse dinheiro que ele vai colocar a mais? Então, vem no custo de operacional, né, em relação a equipamentos, materiais, mudas, porque você vai plantar mais mudas do que você, né, plantava, enfim. E também, mas muito mais do que isso, Celso, é o custo de assessoria técnica para práticas que eles, né, estão Não ainda. conhece. Então, o know-how técnico é um custo adicional e também o know-how de monitoramento, porque os produtores hoje eles não medem os impactos, porque, né, por exemplo, nenhum produtor vai hoje convencional tem expectativa de receber um crédito de carbono, mas os produtores que a gente trabalha,
a gente está medindo o quanto de carbono você está sequestrando e a gente já está conseguindo remunerá-los com o impacto que eles estão tendo no sequestro de carbono. Então, esses custos de monitorar o carbono, de trazer assessoria técnica, acaba aumentando, né, a conta do produtor. Então, por isso que a gente tenta, às vezes, não botar o peso de financiamento, de investimento no produtor, mas em parceiros que a gente tenta encontrar assim, no caminho. E tem dado certo? Sim, mas ainda é um desafio, principalmente no Brasil, que né, no estado, assim, enfim, não tem tanto o senso de urgência quanto em outros países. Assim, né? Pelo contrário, né? O Brasil está indo no caminho oposto, né, do que está indo todo o mundo, ou a Europa e etc. Está indo para um lado, o Brasil está indo para o outro. Tá andando para trás, né? Vamos dizer assim. Nesse sentido, em alguns outros também, mas nesse especificamente que a gente está falando, o Brasil não tem pensado. E o Brasil, acho que eu estou falando, é como a estrutura governamental, né? Porque existem sim, né? Empresas, pessoas, etc., interessadas nisso e com clareza de que o tempo está acabando, né? Exatamente. E essa eu acho que é talvez a grande falta, né? E ainda não sei por que as pessoas não entendem isso, está acabando. Não vai dar tempo. Se continuar assim, não vai dar tempo. Por que você acha que a gente não está conseguindo, você não está conseguindo, ou quase ninguém está conseguindo, passar essa urgência? O que tem? O que você acha que acontece? Infelizmente, Celso, a gente precisa, né, tem um termo em inglês que é feel the pain, né? A gente precisa sentir a dor no nosso corpo, assim, né? A gente precisa sentir realmente a mudança climática batendo na nossa porta, assim, né? Para começar a se mexer, né? Então, por exemplo, eu estava agora, 2 semanas atrás, dando um workshop de café regenerativo lá em Minas. Os produtores de café esse ano tiveram uma perda de 60% da sua produção por conta da geada intensa que não se tem há 40 anos, sabe? Então, esses produtores, eles estão, vamos dizer assim, entendendo o senso de urgência para eles mudarem a forma como eles produzem café, né? E a gente está falando né, as pessoas tomam café em casa, mas o café que está sendo produzido para elas que está em casa, está lá na ponta o produtor produzindo que está sentindo o impacto climático. Né? A gente aqui em casa, tomando café, a gente não sente né, no gosto do café, a urgência de ação climática. Né? Então, eu acho que as pessoas, enfim, além de se informar mais sobre o assunto, elas poderiam procurar também experienciar, ter experiências de práticas para realmente ver o quanto que elas podem contribuir para reverter esse cenário também, né? Que aí eu acho que a pessoa começa a se engajar mais em atividades, né? E sentir realmente a necessidade de interferência nossa para contribuir para a reversão da climática. Né? Bom, você acha, quer dizer, num mundo cada vez mais desigual, né, onde a concentração de renda é cada vez maior e etc., você acha que as pessoas, de verdade, você acha que as pessoas vão se movimentar em relação a isso, em relação a esse assunto climático, quando, de repente, tem, usar a África, ou regiões do Brasil, ou na Ásia, as pessoas não têm o que comer? Você acha que a gente consegue movimentar isso? Celso, eu acho uma ótima pergunta. E eu acho eu acho não, assim, eu tenho certeza que nós, como seres humanos, temos a capacidade de se adaptar muito rápido. Quando eu digo isso, eu acho que a gente sim consegue despertar e se mover para reverter esse cenário, mas a minha frustração e o meu, né, o meu questionamento será que esse timing vai ser suficiente, né? Porque o nível de degeneração do planeta, ele está indo muito mais rápido que o nível de regeneração. Né? E de Então, consciência também. Está indo mais rápido do que o nível de consciência. Que eu acho que exatamente. esse é o problema, né? Exatamente, mas consciência, daí você fala de um
de um desafio social que a gente precisa mitigar. Eu acho que a consciência ela deve acompanhar, com certeza, o impacto ambiental que a gente está enfrentando, né, os desafios ambientais. Mas eu acho que o desafio ambiental é tão grande que algumas pessoas com consciência que tenham o suficiente de capital e de recurso para a gente reverter esse cenário já é o suficiente. Então, eu acho que a gente precisa primeiro, né, e eu acho que não tem uma ordem, mas primeiro a gente precisa resolver esse desafio ambiental com a pouca consciência que a gente tem e depois, né, a gente resolver esses problemas sociais em relação à desigualdade, esse gap aí de classes sociais, né? Então, assim, eu acho que eu não estou dizendo que é um depois o outro, acho que tem que ser os dois juntos. Eu entendi perfeitamente. Agora, você acha que as ações que os governos, vou voltar para a Europa, que me parece que são os governos que estão mais preocupados de verdade. Eu sei que o Joe Biden ele falou algumas coisas, mas assim, a Europa me parece que está com metas mais claras, etc. Até as marcas também na Europa estão com metas mais... A Volvo não vai mais produzir carro a gasolina nem a diesel a partir de 2030, se eu não me engano, ou coisas assim. Você acha que nós estamos indo, ou pelo menos na Europa, está indo para o caminho correto? Ou seja, essas ações serão suficientes, a substituição energética, etc.? Então, Celso, é difícil responder se isso vai ser suficiente ou não. Até porque né, muitas empresas elas estão fazendo grandes declarações, né, de compromissos atrelados à sustentabilidade, que na prática às vezes é outra coisa, né? Muitas vezes é outra coisa. Então, de novo, não sei se o timing vai ser o suficiente, mas eu acredito que as empresas que estão na Europa, sediadas na Europa e que estejam realmente sentindo a pressão já hoje, né, por conta dos impactos climáticos, elas estejam se mobilizando para reverter esse cenário, né? Eu acho que isso não pode... O que eu sinto hoje é que faz muito parte de uma agenda, num nível estratégico, teórico. Quando você vai ver lá o pipeline de projetos que estão dentro desse programa, quase nada, né? Então, eu acho que precisa ter mais cases, né, práticos, realmente concretos sendo realizados, assim. Então, eu acho que falta muita coragem dos CEOs dessas grandes empresas, dessas organizações, de investir nisso e realmente saber que vai errar, saber que vai, né, aprender, mas eu sinto que falta um pouco isso, assim, essa parte de coragem mesmo institucional. Eu não vou defender, mas eu vou explicar o que é a falta de coragem. A maioria das empresas são de capital aberto, essas grandes empresas, né? Elas têm um compromisso de entregar um lucro trimestral, um resultado trimestral, na pior das hipóteses. Na melhor das hipóteses, resultados anuais. Então, a pressão que tem não é para o futuro, a pressão é para agora, né? E difícil você, enquanto não reverter esse raciocínio, difícil você fazer uma empresa se comprometer. É parecido com o pequeno agricultor que você falou. O cara tem que gastar 30% mais agora, para daqui um tempo a coisa funcionar. E a mesma coisa essa empresa, com uma diferença. A empresa tem que gastar mais hoje, porque tem que gastar para rastrear, para fazer direito e etc., para dar menos lucro, então, por um tempo, porque por um tempo ela vai ter um custo maior, portanto, ela vai ter uma remuneração maior, portanto, a ação vai cair na bolsa e o cara não faz. Né? No final, a gente tem um círculo vicioso que impede isso. A gente teria que mudar isso. Né? Por quê? Porque a empresa ela não é cobrada pela destruição que ela causa. Né? Isso não está lá, né? Não está no imposto dela, não está. Portanto, então, como não está lá, ela continua ganhando dinheiro. Exatamente. E uma legal, Celso, você comentou isso, a gente tem tentado fazer uma atividade, Celso, de medir qual é o custo da empresa mudar e qual é o custo da empresa não mudar o que ela está fazendo hoje. Né? E aí,
a gente está tentando fazer esse cálculo, que é muito complexo, mas para mostrar para ela, olha, o custo de você de não agir vai ser X daqui 5, 10 anos. E o custo de você agir vai mudar para X. Para mostrar para ele que, né, que se ele não fizesse investimento hoje, ele vai ser impactado lá na frente, né? Então, aí fica a critério de cada organização tomar as suas devidas previdências, né? Mas acho que vai bem em linha com o que você estava comentando, que eu acho um assunto super importante. Só vai mudar a hora que mudar essa estrutura. Eu acho, não estou tirando nem um pouquinho a importância do trabalho que vocês fazem com todos os caras e etc., mas tem uma estrutura maior do que isso, né? Que rege tudo isso. E enquanto os governos não começarem a... Porque, por exemplo, causa problemas de saúde, tá certo? Essas questões externas, causa problemas de inundações, problemas, um monte de coisa, e isso, na verdade, tem que ser creditado, né, a quem está causando o aquecimento da Terra, ou quem está causando os problemas de saúde. Ou seja, isso está no custo dessas atividades, ou industriais, ou agropastoril, tanto faz. Só que não está no custo do produto. Esse custo fica com o governo. Então, enquanto o governo não repassar esse custo para as empresas, elas não vão fazer nada, porque esse gap é a sociedade que paga. Exato. Tá certo? Então, não vai mudar. Desculpa falar isso assim com tantas... Enquanto não mudar essa estrutura, acho muito difícil mudar. Não, tu tem 100% de razão. E é por isso que a agenda de bioeconomia é super relevante e importante, principalmente para o Brasil, que é um país riquíssimo em biodiversidade e natureza, onde a gente consegue quantificar os impactos ambientais e valorizar esses recursos a ponto de você receber um preço pela preservação desses recursos, né? Então, por que né, o Brasil fala, a gente não, por que agora os europeus estão falando para a gente não desmatar, mas eles já desmataram tudo, sabe? Muito pensamento, enfim. Então, assim, por que nós no Brasil a gente não quantifica o valor que a natureza tem, né? A gente olhar para carbono, água, biodiversidade e a gente incluir isso no custo da produção, isso vai valorizar muito mais e vai fazer com que produtores repensem muito mais na forma como eles vão produzir seus commodities agrícolas, e isso vai mudar muito o incentivo, né, e o subsídio para produtores preservarem a natureza na hora de produzir. Então, eu vejo a agenda de bioeconomia como fundamental para a gente adicionar esses custos atrelados ao impacto no meio ambiente, que não estão sendo quantificados, né, hoje em dia. Então, eu acho que, enfim... Bioeconomia é isso que a gente está falando aqui? É isso? Isso. Bioeconomia. Tá. Exatamente. Agora, e já existe, já está quantificado? Muita gente fala, crédito de carbono e tal, não tem um mercado tão claro, né? É o que está um pouquinho mais adiantado, mas não está tão claro. A biodiversidade não está quantificado o valor, sei lá. Então, assim, ainda não existe isso, não está dentro do mercado de verdade esse assunto, tá? Então, para o carbono, sim, mas você está certo em relação a ainda tem tem muitos pontos a se melhorar e chegar num acordo mais em nível nacional, assim, porque né, você vê a Rússia vendendo um crédito a $1 por tonelada, enquanto a Holanda está vendendo a 10. Então, é um gap muito grande. E aí o carbono vira de baixa qualidade, aí todo mundo quer comprar o carbono de $1, né? Claro. E aí vira uma bagunça. Então, assim, a gente, né, pelo menos nosso trabalho na Renature é conseguir comercializar créditos de carbono em projetos de agrofloresta que têm um valor agregado. A gente comercializou o primeiro crédito de carbono para agrofloresta no Brasil com o Rabobank para a Microsoft, no valor de $20 por tonelada, que é um valor, enfim, o dobro de mercado, assim, né? Muito bom. Então, assim, a gente valoriza isso, porque o preço dessa tonelada, ela não vai impactar só a questão do carbono, mas ela vai ter um impacto holístico no aumento da biodiversidade, na saúde do solo. Então, você consegue... Porque hoje é o único ativo ambiental que você consegue monetizar. Biodiversidade, como você falou, Celso, ainda não consegue monetizar, nem água.
né, e nem saúde do solo. Então, a gente deve se abdicar desse preço do carbono para tentar agregar valor. Mas eu vejo muito, né, com bons olhos essa agenda de precificação dos serviços ambientais avançando também, né? Eu acho que biodiversidade vai ser o segundo que está chegando. Já tem alguns investidores querendo atribuir valor financeiro ao aumento da biodiversidade, mas é muito, né, é um tema muito complexo, porque, enfim, você vai medir minhoca, vai medir pássaros, vai medir claro. abelha, né? É bem complexo. Bom, e plantas, e possibilidades dessas plantas, e possibilidades, inclusive, de exploração comercial, né, de farmacêuticas e etc. Quer dizer, quanto vale? Né? Quanto vale a Amazônia, né? Exato. Por exemplo? Né? Mas a gente tem que caminhar para isso. Eu acho que se não caminhar para isso, acho que tem, se nós, quer a gente goste ou não, a gente está inserido num sistema, tá certo? E esse sistema funciona desta maneira. Se a gente não conseguir transformar a maneira que se a gente não conseguir gerar lucro com esse novo raciocínio, dificilmente as coisas vão mudar. E Exato. aí nós vamos bater todo mundo, vai todo mundo para o buraco daqui uns 20, 30 anos, tá certo? Exatamente. Por isso que a gente tem que utilizar as ferramentas que a gente tem hoje, com o nível de consciência que a gente tem hoje, né, e com esse sistema que a gente vive, para criar condições favoráveis para a gente conseguir, né, preservar os recursos naturais e o planeta que a gente tem hoje, né? Então, por isso que essa agenda de bioeconomia eu vejo com bons olhos, apesar de, né, olhar como é que a gente vai quantificar o valor, né, financeiro da água, incipiente ainda, né, esse raciocínio e a maneira de fazer, portanto, eu quero ser bem sincero com você, eu acho que não vai dar tempo. Então, eu quero que você acredite que vai dar tempo, eu preciso que você acredite que vai dar tempo, tá certo? Para que você continue fazendo o que você está fazendo, você e um monte de outras pessoas, mas eu não consigo achar, e eu assim estou partindo do pressuposto do que o pessoal agora do clima acabou de soltar, né, desse documento que acabou, exatamente, é assim, se você olhar bem, exige uma mudança de atitude numa quantidade de gente tão radical, num tempo tão pequeno, que eu, sendo muito sincero, tenho pouquíssima esperança, ou para mais sincero ainda, tenho nenhuma esperança de que que vai existir essa mudança, porque precisa muita gente mudar também, não adianta, né? Então, assim, sei lá, nós vamos ter 9 milhões, nós vamos precisar de alguns bilhões, 9 bilhões, alguns bilhões de pessoas vão ter que mudar de olhar, a estrutura do capitalismo vai ter que mudar, nós vamos ter que viver daqui 20 anos num planeta completamente diferente do que a gente está hoje. Você acha possível? Eu acho, Celso, eu acho que é possível ainda reverter, apesar de, olhando os dados do IPCC, realmente, né, você desacredita que é realmente possível, tá? Mas eu acredito muito na força, né, de indivíduos dentro de organizações que possam viabilizar a gente reverter esse cenário. Mas eu acho que a gente precisa de não só compromissos mais ambiciosos, mas também de ação emergencial para ontem, para realizar isso. E tem pessoas fazendo isso. Assim, às vezes, né, a gente está né, em volta de pessoas que às vezes talvez não desacreditam e tal, mas tem muitas pessoas que estão realmente botando a mão na massa e fazendo acontecer. E claro que às vezes a gente está numa bolha também, né, de pessoas fazendo, mas eu acredito piamente que a gente é capaz de reverter isso, apesar de todos os dados científicos que eu vejo hoje. A gente só precisa realmente botar a mão na massa e trazer para a prática e pensar em tecnologias e formas de automatizar esse trabalho para reverter esse cenário, sabe? Eu acredito muito nas soluções baseadas na natureza, mas eu acredito na tecnologia para acelerar o processo de regeneração da natureza. Bom, tomara que a sua geração e a geração que vem depois de você e tal, que é o pessoal que vai ter a bomba, vai estourar no teu colo, né? Tá certo? Então, exato. Na verdade,
essa tua geração e o pessoal mais novo que você, etc., deveria estar todo mundo, né, assim, desesperado no bom sentido da palavra, para transformar, porque a bomba que foi armada, e não é, quando fala assim, parece assim, não, foi armada como se tivesse uma coisa maligna, não é isso, né? O engano que foi feito tem que ser corrigido, tá certo? Exato. A estrutura dificulta bastante a correção desse engano. A tua geração tem que lutar por isso que nem louco, porque são vocês, né, que vão herdar isso. Eu vou morrer antes. Então... Não, mas eu acho que, Celso, você vai ver bastante coisa nesses próximos anos aí também. Eu acho que, né, enfim, eu acho que nessa geração que a gente está agora, nesse momento, nessa década, vai ser fundamental, né? A Agenda de 2030 está aí, batendo na nossa porta. Uau, 2030, 2030 faltam 8 anos e pouquinho, entendeu? Exato. É agora. É agora. Então, assim, realmente, assim, acho que é isso. A gente está num senso de urgência. Então, acho que é um momento oportuno para a gente discutir esse tema, né? Eu agradeço muito pela oportunidade da gente estar se conhecendo e trocando esse assunto aqui. Eu acho que é fundamental a gente trazer essa agenda cada vez mais e para todos os públicos possíveis, né? Então, claro que as próximas gerações, mas também as gerações mais antigas que, né, apesar das pessoas desacreditarem, até na Inglaterra tem uma nova lei que queriam tirar pessoas de mais de 70 anos da agricultura, porque eles só queriam pessoas mais novas para fazer a agricultura mais sustentável. Eu achei uma coisa muito drástica, assim. Mas, assim, eu vejo que realmente que a gente está se unindo cada vez mais para mudar esse cenário. E é isso. Acho que esse diálogo foi fundamental para a gente conseguir se conhecer mais e a gente criar aí um senso de esperança para quem estiver nos ouvindo, para botar a ação na prática mesmo. Tomara. Vou encerrar com a pergunta que eu encerro todos os programas. Quem somos nós? Nós somos engenheiros ecossistêmicos. Engenheiros ecossistêmicos são seres que são capazes de, através da engenharia, reverter o cenário que a gente está manejando os ecossistemas no planeta Terra. Então, eu acho que nós, como seres, como engenheiros ecossistêmicos, a gente tem a capacidade e o conhecimento técnico engenheiro para a gente regenerar ecossistemas no mundo. Tomara que esteja certo. Tomara que dê tempo disso acontecer. Dê tempo, gostei, exato. Eu também espero.